Bom dia a todos. Mais uma vez aqui, tomando um cafezinho. Eu particularmente gosto muito do meu café. É um dos poucos, por assim dizer, vícios químicos que eu cultivo. Eu gosto de café. Mas hoje a gente veio aqui para falar sobre leitura. Antes de começar a falar sobre leitura, eu queria fazer os nossos pedidos normais, usuais, de sempre, né? Por favor, você que está aí, dá um like. Eu sei que você vai gostar do vídeo. Se inscreva se você ainda não foi inscrito no meu canal. E compartilha com alguém que possa interessar. Se o vento deixar eu falar, eu estou numa externa hoje, mas eu tinha que gravar. Essa externa é importante para mim. É minha higiene mental. É meu esforço para ser um pai melhor, para ser um marido melhor, para ser uma pessoa melhor, né? Às vezes você tem que tirar um tempo para você, para conseguir cuidar dos outros. Cuidar dos outros é muito bom, mas se você não tira um tempo para você, às vezes cuidar dos outros vira só um fardo. E eu não vou conseguir cuidar bem da minha filha se eu não mostrar para ela que eu cuido de mim. Ela vai olhar e me ver desleixado, me ver descuidado, me ver sem cuidado. E ela vai se entender não na necessidade de cuidar de si mesma. Então, quando você cuida de você, você está ensinando para os outros que isso também é importante. Aí eu estava aqui com o meu Homero, a Ilíada. Por que eu estou surrando esse livrinho, levando ele para onde vou, sofrendo com ele? Porque eu conheço o final dessa história. Eu sou apaixonado pela Odisseia. A Odisseia, para mim, foi o texto da minha vida. Eu tropecei nele em 2010. E de lá para cá, eu tenho lido a Odisseia uma vez por ano, no mínimo. Uma vez por ano. Uma vez por ano eu vou ver a trajetória de Odisseu, eu vou ver o sofrimento de Telêmaco, eu vou ver as artimanhas dos pretendentes querendo tomar a esposa de Odisseu, enfim. Uma vez por ano eu vou lá e visito aquela história. Só que aquela história começou aqui. E eu fui educado na leitura. O que eu aprendi na escola, quando eu estudei, é que a escola é falha, não vai te ensinar tudo, mas se você souber minerar em uma biblioteca tudo que te interessa, lá vai ter. E hoje mais do que nunca, porque hoje nós estamos numa época de inteligências artificiais. Quem é inteligente hoje é a máquina. As pessoas se jactam de não conhecer um idioma, mas tem uma máquina que traduz. As pessoas se jactam de não ter lido um livro, mas de ter uma máquina que faz o resumo para elas. As pessoas se jactam de ser estúpidas, de não ter a necessidade de fazer esforço. E eu rejeito essa burrice artificial. Eu acredito que quem tem que ser inteligente é o homem. Quem tem que ser esforçado é o homem. Mulher é o ser humano. Quem tem que se mostrar capaz é o ser humano. Porque na hora que a bateria da máquina acabar, o que você vai fazer? Na hora que a máquina quebrar, para onde é que você vai? Você vai perguntar para quem? Para um oráculo de vidro que fica dentro do seu bolso? Ah, me poupe. Desenvolva sua mente, aprenda a fazer o seu esforço, se jogue na leitura, se esse for o seu caminho, é o meu caminho, né? Eu sei que tem gente que entende diferente, que aprende diferente. O YouTube, por exemplo, ele tem sido uma grande roda de fogo, uma fogueira. Igual antigamente, quando os humanos sentavam ao redor de uma fogueira, ia trocar ideia, trocar experiências. E ali no mais básico de tudo, praticar a tradição oral. Contar, escutar, aprender, ensinar. Depois da tradição oral, veio a escrita. E a escrita era um trabalho para poucos. Você vê que escriba, a pessoa que escrevia, que tomava notas, era uma profissão, porque isso não estava disponível a todo mundo. E eu nasci na melhor época. Eu nasci na época que a escrita foi legada a todos. O mais simples trabalhador, você olha para ele hoje e espera que ele saiba ler e escrever. E isso é tão grande, esse privilégio é tão maravilhoso que as pessoas às vezes não se apercebem do quão grande é tudo isso, do poder pegar por si, do poder ler por si, do poder interpretar por si.
Só que a interpretação não vem junto com a leitura. A interpretação, a habilidade de interpretar texto, a exegese, ela é uma habilidade desenvolvida, onde você tem que encher a sua mente, você tem que criar repertório, porque sem repertório você não consegue chegar muito longe. E sem repertório, você não é um leitor, você é só um decodificador, é um intérprete de placas, né? Só que a gente está aqui para trabalhar para além disso. Como eu disse, eu fui educado para ser um leitor profícuo, um leitor capaz. Na minha formação, eu fui instado a ler em mais de um idioma e até hoje eu pratico, né, essa habilidade, por assim dizer. Estou aqui matando meu cafezinho. E aí a gente chega aqui na Ilíada de Homero, porque não é ver o filme, não é ler o resumo, é ler o texto. É ler o texto perdendo 30% daquelas palavras que você nunca viu, depois você lê de novo. Aí você já cata as palavras que você nunca viu. Você vai aprendendo o que é átrida, o que é os patronímios, né? Tudo aquilo começa a fazer mais sentido depois. Você vai vendo por que Odisseu, lá na Odisseia, era considerado aqui na Ilíada tão, né? Você vai vendo o que seus heróis do passado, por exemplo, o meu herói do passado, Euclides da Cunha, que relatou ali o cerco a Canudos. Ele se inspirou aqui, porque a Guerra de Canudos, os sertões de Euclides da Cunha, é a Ilíada brasileira, né? É o cercado brasileiro, é um cerco, é uma Ilíada à brasileira. E eu li os sertões com um ávido apetite. Para mim foi um texto muito amargo, apesar de muito gostoso, porque eu sei que tudo que aconteceu ali foi verdade. É o povo brasileiro exercitando a sua verve fratricida, matando o irmão para inventar um inimigo, para progredir. Eu li as mentiras que foi postada no jornal dos países do lado, falando coisas e denegrindo pessoas. Eu não estou concordando com o conselheiro. Ele era um monarquista, mas eu estou falando que aquele povo não precisava ser massacrado daquele jeito. Aquilo foi uma vergonha, aquilo foi um banho de sangue, de irmãos. Enfim, né? Mas não da minissérie da Globo, eu estou falando do texto que foi escrito, que foi difícil de ler, do engenheiro Euclides da Cunha. Por isso que eu valorizo a leitura. Por isso que eu respeito uma pessoa quando ela fala eu li João Guimarães Rosa e não gostei, porque eu também não gostei. Ela fala, como? João Guimarães Rosa é o máximo, ele é o melhor, ele é um médico, ele não é um peão. Ele quis falar, ele quis dar voz a uma pessoa, a um termo, a um grupo de pessoas que não era o grupo dele. Então ele falhou, porque eu sou um peão. Eu sou do Grande Sertão, eu sou do fim do fundo do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Eu sei o que ele tentou fazer. E a meu ver, como homem de letras, não funcionou. Mas é só a meu ver. E por isso que eu respeito, por exemplo, muito mais um prosador como o Graciliano Ramos, que era mais honesto, que era uma pessoa mais centrada, que era mais do meio, que não tentou falar de um universo que não era o seu, né? Quando escreveu lá seu Vidas Secas. E depois, quando você tem a oportunidade de dar uma mergulhada nos outros textos dele, até nos textos tardios, como Memórias do Cárcere, enfim, Graciliano Ramos, para mim, grande prosador. Ele tentava imitar Machado de Assis, mas quem nunca? Quem não, né? Voltando aqui à leitura, não é só de povo antigo que eu estou falando, não. Temos os autores de hoje, você tem aí na fantasia um André Bianco, né, os Sete, você tem aí na fantasia também um Eduardo Spohr, que escreveu lá aquela obra monumental, a meu ver, monumental tanto pelo tamanho quanto pela proposta, porque trouxe os jovens brasileiros, ali com o seu A Batalha do Apocalipse, com o seu Herdeiros de Atlântida, com o seu Anjos da Morte, com o seu Paraíso Perdido, parafraseando John Milton, né? Trouxe os jovens para a leitura e para a literatura brasileira, porque quem quiser conhecer esses textos, que a meu ver são muito bons,
vai ter que se jogar, porque não teve adaptação para cinema, não teve conversinha, não teve, né? E a leitura é o meu exercício particular de autossatisfação. É o meu exercício particular de melhorar a minha pessoa. Eu confesso que no passado eu já tive aspirações a ser crítico, queria ser crítico literário, tinha a intenção. E hoje, graças ao YouTube, mais uma vez, se o vento deixar, né? Hoje, eu posso ser crítico. Eu posso citar e falar de obras aqui no meu canal. Talvez eu até abra uma pasta aí e comece a falar de filmes, os que eu gostei, falar de livros, os que eu gostei. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, no final, é sobre a leitura, né? Hoje o assunto é sobre a leitura. E sobre a leitura, o que eu recomendo é constância. Porque não adianta nada você pegar aqui e ler 100 páginas hoje, 200 páginas hoje. Amanhã você está enfado, cansado, exausto. Não, lê só 10. E faça o esforço de amanhã ler mais 10. E depois mais 10. E depois mais 10. Você verá que ao final de um prazo, se você tiver sido constante, a constância é mais importante que o próprio volume, se você tiver sido constante, você vai ter conseguido fazer uma grande obra. Porque a vida é perene, né? Para quem permanece. A gente espera viver muito. A gente espera viver muito. Que esse muito não seja um muito vazio. Que você tenha uma vida para além do que você chama trabalho. Que você tenha práticas próprias de inteligência, que você não fique perdido e preso nas inteligências artificiais, que as inteligências artificiais ainda sejam servas, não senhoras do seu existir, né? Eu sinto que falo para velhos, mas não. Eu falo para um modelo velho, um modelo antigo. Eu falo para jovens também. Que você não seja escravo das inteligências artificiais. Que você não tenha a condução da sua existência, do seu pensamento, da sua inteligência, a interpretação de texto dado por uma máquina. Pelo amor de Deus. As máquinas são nossas servas, elas fazem nossa comida, elas colhem o nosso algodão, elas não têm que decidir sobre a nossa vida, elas não têm que governar a nossa existência. Né? As máquinas fiquem humilhadas no lugar de máquinas. Elas não sejam alçadas à posição de governantes de homens e mulheres, né? Que elas não sejam nosso oráculo, que nunca as máquinas sejam nosso oráculo, que elas não sejam nosso norte, que nunca as máquinas sejam nosso norte, porque o sol ainda está no céu. O sol estando no céu, a gente vai saber aonde é o leste, aonde é o oeste, aonde se nasce e põe. O GPS é importante, mas nem tanto. A gente ainda sabe usar os instrumentos. A estrela, as estrelas, o Cruzeiro do Sul ainda está no céu. Isso aqui é só uma elucubração. Obrigado você que ficou até aqui. Mais uma vez eu peço que se inscreva, dê um like, curte, compartilha e vamos praticar o que você gosta. Se você gostar de ler, que seja. Se você gostar de fazer caminhadas ao ar livre, que seja. Só não deixa as máquinas governar a sua vida. E ó, resistir é viver. Valeu, pessoal. Muito obrigado por tudo.